à prisão, muita gente, posso falar tranquilamente disso, porque eu atuo na área de família há quase 15 anos, né, ininterruptamente, eu não vi situação onde a prisão decretada não fosse realmente cabível, né? Os pedidos normalmente vêm quando há uma situação já praticamente de desespero, né? E a pessoa também, as pessoas que pedem a prisão também usam como último recurso. A gente sente que a mãe das crianças não quer colocar o pai dessas mesmas crianças na cadeia, de plano, a troco de nada. Realmente é um último recurso que a pessoa procura. E por isso que a gente não poderia defender a simples extração desse meio de coerção, não é? Sem que haja um outro, então, componente legal que dê uma resposta igual para aquele que apenas quer se alimentar. Uhum. Que é um direito mais que elementar. É um direito básico, elementar. Não é? Então eu não vejo assim com bons olhos uma eliminação da pena de prisão nessa questão de alimentos. Aliás, até por isso ela é constitucionalmente tutelada. É esta a hipótese de prisão. Não vejo como simplesmente pensar, não, vamos afastar e tal. Me parece que o fundamento dessa prisão é a manutenção da vida, que é o bem maior que nós temos. Então, não vejo como fazer isso. O que tem acontecido, e aí eu acho que com razão, é uma atenuação. Não é? Se vocês pegarem aí a súmula 309 do STJ, ela autoriza o quê? A execução de uma forma limitada. Não é? Quer dizer, ela não permite que haja execução de todo um período, por exemplo, aí, de 5 anos que não pagou pensão, e aí eu vou executar e ainda vou pedir a prisão com base em 5 anos de pensão devida. A pessoa não vai pagar, mesmo vai preso, com certeza. Então, isso já foi amenizado. Colocou-se um limite. Né? Eu também tenho aqueles que concordam com o limite, tem aqueles que não concordam com o limite, mas nós temos matéria sumulada no assunto, que é essa súmula 309 que eu refiro. Não é? Então, o Supremo passou a considerar, bom, as 3 últimas vencidas antes da propositura da ação e agora, depois da última redação dada a esta súmula, as que se vencerem no curso do processo. Porque daí dá para a pessoa evitar. Ela vai lá e deposita. Bom, se ela tem o controle do valor que vai impedir que seja presa, não é? Que vai impedir de levá-la à prisão. Então, ela pode agir prontamente e depositar o devido. Então, aí eu acho que tem esse sentido. O que não alide, ela tem que pagar o resto também, só não vai presa. Exatamente. Aquilo que está antes das 3 últimas que se venceram do ajuizamento, aquelas anteriores, se executaria pela forma do 732, ou seja, já é uma execução tipicamente pecuniária, com penhora de bens, etc. E tal, não é? Que não se reveste desse caráter que você disse de própria sobrevivência, né? 3 meses. Exatamente, é isso que o Supremo tem entendido, né? O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, que não há esse caráter, né, alimentar mais nessas prestações muito, né, pretéritas. Doutor, alguns juristas dizem que o Código poderia ter caminhado um pouco mais na questão da guarda, introduzindo, por exemplo, a figura da guarda compartilhada. Essa é a opinião do senhor também, doutor? Olha, de certo, né, aquilo que nós mais pudermos complementar a legislação com novas ideias que já estão assimiladas pela doutrina, né, tanto nacional quanto estrangeira, eu acho que é um avanço. E a guarda compartilhada está nesse sentido aí, para ser incorporada até o Código Civil, se for aprovado, há um projeto de lei em andamento, né, que trata da guarda compartilhada especificamente, e ela pode vir a integrar também o Código. Né. Então, eu acho que, como diversidade, né, até para possibilitar às pessoas um maior leque de escolhas, eu acho perfeito. A lei deve contemplar, né, várias coisas para deixar as pessoas mais à vontade na hora de optarem por certas coisas. Agora, uma coisa é certa, e é bom frisar. Quando nós falamos em guarda compartilhada, não é possível também aqui litígio. Então, não adianta eu entrar com uma ação pedindo guarda compartilhada em face de... Porque o outro vai dizer assim, bom, eu não quero. E aí acabou o seu pedido, não há como atender. Por quê? Porque a guarda compartilhada já parte do pressuposto que os pais têm um ótimo relacionamento, não é, para gerir esta guarda compartilhada.
Né? Senão, não haverá compartilhamento. Como haver compartilhamento com alguém que se nega a cumprir determinadas coisas que são essenciais à guarda compartilhada. Então já é pressuposto, não é, que seja feito de forma consensual. Ou seja, ou vai ser aquela guarda que se entra em juízo para homologar, não é? Ou então, lá, depois de uma lide, né, havendo uma lide, proposta a conciliação, até pode ser entabulada a guarda compartilhada naquele caso em que está havendo um acordo para resolver a questão. Jamais pedindo para que o outro seja condenado a suportar a guarda compartilhada do filho e tal. Isso não é possível. Tá, doutor, para encerrar nosso programa, que infelizmente nosso tempo está se esgotando, Okay. Há uma parte substancial da doutrina e também de professores acadêmicos e toda a comunidade jurídica, enfim, dizendo o seguinte: por que uma pessoa, para se casar, basta que ela vá ao cartório, ela cumpra um rito estabelecido pela lei em cartório, sem a presença de se acionar Ministério Público, Poder Judiciário, para se casar. E quando ela precisa se separar, ela tem que enfrentar uma verdadeira epopeia dentro do Poder Judiciário para poder dissolver um casamento onde não haja menor envolvido, onde não haja terceiros envolvidos, não há nenhum litígio. Simplesmente elas querem se separar. Uhum. Qual a opinião do senhor em relação a essa proposta que vem ganhando corpo na doutrina de uma dissolução meramente resolvida dentro de cartório? Certo. Bom, primeira observação. Acho que atualmente não há essa toda epopeia. Pelo menos aqui em São Paulo nós temos a solução de atendimento imediato, né? Ou seja, quando há consenso entre as partes, ou seja, separação judicial consensual ou divórcio consensual, basta que a pessoa vá ao fórum, distribua, no mesmo dia será feita a audiência. Então, mas não sobrecarrega? Por exemplo, o senhor tem questão agora, mais importante para enfrentar? Sim. O que há possibilidade é de, então, afastar-se isso do judiciário, em alguns casos, não é? E é isso que se pensa, para até otimizar. Quer dizer, eu tenho atendido isto hoje, né? Aliás, diariamente eu atendo separações consensuais, divórcios consensuais, isso é o normal, né? Atendemos muito, mas é lógico que seria produtivo que, sendo consensual, pudesse levar para a órbita extrajudicial. Em cartório, por exemplo, como você disse, não é? Não teria problema, não vejo problema nenhum, acho que seria um avanço, só que consensual, mas onde não haja filhos, né? Onde não haja um problema de fixar-se guarda, não é? A visita, etc. Porque, como eu disse aqui, se esses são direitos da criança, não há como se dizer que especificamente estão compondo pai e mãe sobre os direitos da criança. Quer dizer, lógico, eles têm interesse em atender os interesses da criança, ninguém duvida disso e tal, mas é complicado afastar a fiscalização do Ministério Público e mesmo do Judiciário, porque quando se fala em homologação do acordo, o juiz também está verificando a legalidade desse acordo, se o acordo está preservando os interesses da criança ou não. Então, isso é necessário que se faça. Então, são duas coisas diferentes. Então, eu concordo que haja essa simplificação para casais que não tiveram filhos, né, só têm patrimônio a partilhar, querem fazer isso, são maiores, podem fazê-lo, não haverá problema nenhum. Agora, quando houver, então, algum aspecto aí que tenha que se tratar de guarda, visita, etc., porque tem filhos, alimentos, seja lá o que for, eu continuo achando que a via judicial deve ser preservada. Doutor, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Tudo meu também. Esteja convidado para debatermos temas da interesse do senhor e do próprio telespectador, quantas vezes forem necessárias. Assim que convidado, estarei aqui com todo o prazer, viu, Luciano? Tá certo, doutor. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.